Agora note, novamente, agora também, quando estes judeus, vou lhe dar outro pequeno símbolo, de modo que possa entender que são judeus aqui agora, neste lado do arrebatamento. Observe o que acontece. Está também simbolizado. Não demoraremos para fazer isso, porque corremos ou esgotamos aqui. Também simbolizado no que se chama angústia de Jacó. Agora veja, estes judeus aqui têm. Note, eu vou demorar só um pouquinho aqui, veja. Deixa-me nervoso quando começo a saltar aqui e ali dessa maneira. E está vendo? Note, quero que veja isso. E eu só... Bem, Deus lhe mostrará isso, tenho certeza. Look, Jacob had the birthright. Veja, Jacó tinha o direito de primogenitura, está certo? Mas ele certamente foi um pouco trapaceiro quanto a isso, está vendo? Ele foi e enganou seu pai, enganou seu irmão, fez de tudo. No entanto, legalmente, sempre o tinha, porque Esaú tinha vendido. Mas então, quando foi trabalhar lá para o sogro, ele colocou aquelas varas de álamo na água para fazer aquele gado prenhe e animais produzirem filhotes malhados. Oh, você sabe tudo o que ele fez dessa maneira, somente para ganhar dinheiro. Agora observe agora. Ele foi expulso do seu povo. Agora, é um tipo do judeu agora. O negócio dele é arrancar dinheiro. Seja como for, ele vai conseguir. Ele esfola você vivo para conseguir. Agora, você sabe disso. Ele é um tanto enganoso, só isso. Ora, não negocie com ele. Ele passa a conversa em você. Sim, sim, senhor. Porque ele tem de ser assim. Esse é o tipo de espírito que está dominando. Exatamente como aqueles reformadores não conseguiam entender esta palavra, porque aquele foi o espírito do homem enviado a eles. É a era da águia que entende a palavra e a revelação. Todos que entendem isso, ergam as mãos, de modo que isso é bom, isso é ótimo, está vendo? Isso é bom. Agora vejam, se vocês puderem chegar aqui atrás sobre esses selos, se eles alguma vez chegarem, quando são abertos, pode-se ver exatamente o que Deus está fazendo, o que fez, o que fará. Aqui está, exatamente. E é por isso que os homens agiram dessa maneira, porque esse foi o espírito que foi predito para aquela era, para estar sobre eles. Eles não podiam fazer outra coisa. Lembro-me de João, Paulo e os demais, aquele espírito do leão lá, o L-E-A-O, lá de pé, a própria palavra. Paulo permaneceu exatamente com essa palavra e disse: eu sei disto, que haverá falsos irmãos que se levantarão entre vós, rodearão. E o que farão? Denominações e tudo mais entre vós é o que farão. E isto continuará até os últimos dias. Um tempo horrível. Por quê? Ele era profeta. Lá se encontrava aquela palavra nele. Como isto terminaria? Lá longe, disse: homens falsos entre vós se levantarão, e falando coisas, e atrairão irmãos que são discípulos. Esse é exatamente o anticristo. Fez exatamente isso. Note, depois que eles entraram na era sombria da tribulação, que foi isto? Não havia nada que pudessem fazer. Roma era dona do... Ele tinha o poder religioso, ele tinha o poder político. Não havia nada que pudessem fazer, exceto labutar para permanecer vivos e se entregar para sacrifício. Era um boi. Isso é tudo que podiam fazer. Esse é o tipo de espírito que eles tinham, o espírito de Deus, o boi. Então, eis que vieram os reformadores, a cabeça de homem, astuto, sábio, Martinho Lutero, João Wesley e assim por diante, Calvino, Finney, Knox, os demais. Eis que saíram e quando saíram, eram reformadores. Eles saíram reformando, tirando as pessoas. E se voltaram exatamente como fizeram lá atrás e tornaram a se casar com ela, com o seu sistema denominacional, exatamente. A Bíblia disse que sim, ela era uma prostituta, e então ela teve meretrizes, as filhas. Exatamente. E Deus disse: eu lhe dei tempo para que se arrependesse, e ela não o fez. Assim vou tomá-la e a seus descendentes, lançá-los lá onde é o lugar deles. Exatamente. Agora isso, Deus disse isso, debaixo disso, veja, debaixo do selo.
Agora, lá estava ela. Nós verificamos que ele faz isso e que assim o fará. E todos eles estão rumando nessa direção. Mas a todos os que têm o nome no livro da vida, Deus chamará. Eles ouvirão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, Jesus disse. A única coisa que temos de fazer é dar um chamado de ovelha. Podes não a conhecem. Note, mas veja, o chamado de ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O quê? O que é a voz? Quero lhe dizer o que é uma voz. Uma voz é um sinal espiritual. Ele disse a Moisés, se não ouvirem a voz do primeiro sinal, ouvirão a voz do segundo sinal. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando estas coisas que deverão estar acontecendo nos últimos dias, as ovelhas de Deus reconhecerão isso. Sim, Senhor. Está vendo? Elas a reconhecem. As minhas ovelhas me reconhecem. Está vendo? De modo nenhum seguirão o estranho. Não seguem esses estranhos. Tem de ser um sinal vindicado do dia que elas o veem. Agora, note. Agora, Jacó, enquanto seguia, então, subitamente ele sentiu o desejo de ir para onde? De volta para a terra natal. Foi exatamente isso o que Israel fez. Esse é Israel. Jacó é Israel. Seu nome fora mudado fazia pouco, você sabe. Está vendo? E ele chegou lá e ganhou todo o dinheiro que tinha e que pôde ganhar, e se apropriou dele da maneira que pôde, da sua parentela ou de qualquer outro. Assim, defraudando, furtando, mentindo, de qualquer maneira que pôde ganhá-lo, ele ganhou. Está vendo? Ele fez isso. E então, quando saiu para voltar para casa, ele ficou com um sentimento saudoso no coração. Mas, quando saiu, a caminho de volta, ele se encontrou com Deus. Então, seu nome foi mudado. Está vendo? Mas, nesta ocasião, ele estava muito fatigado, porque estava com medo que Esaú estivesse vindo atrás dele. Está vendo? E observe o dinheiro, a proposta de dinheiro. Do mesmo modo que os judeus tentarão fazer esse pacto com Roma, veja, em sua proposta de dinheiro. Note, aquele Esaú não necessitava de dinheiro dele, tampouco Roma necessita. Ela tem a riqueza do mundo na mão, está vendo? Mas isso não funcionou. Mas nós descobrimos agora que Israel, no tempo de angústia, quando ele era Jacó, lutou com o que se apoderou de algo que era real. Houve um homem que desceu. Jacó pôs os braços em volta dele e ficou lá. O indivíduo disse, tenho de ir agora, está amanhecendo. Oh, esse amanhecer. Está vendo? O dia estava para raiar. Mas Jacó disse, eu não te deixarei, tu não podes ir, vou ficar contigo. Está vendo? Quero que as coisas mudem aqui. Esses são aqueles 144 mil, aquele grupo que faz tudo por dinheiro e coisas assim. Quando virem o que é verdadeiro e genuíno para se agarrarem a isso, ali se encontrará Moisés e ali se encontrará Elias. Amém. Eles lutarão com Deus até que 144 mil das tribos de Israel sejam chamados, retirados nessa época. Isso é pouco antes do período da tribulação. Veja, quão maravilhoso também a angústia de Jacó. Aqui é quando os 144 mil são chamados a sair. Eles, os pregadores, esses dois profetas, eles pregam como João Batista. O reino dos céus está próximo. Arrependa-se, Israel. Arrepender-se do quê? Arrependa-se dos seus pecados, da sua incredulidade e volte para Deus. Now, let us remember something here. Agora, lembremos-nos de uma coisa aqui. Estes grandes eventos da natureza já aconteceram antes. Este versículo 12 aqui, veja, o sol tornou-se negro como saco de silício. Now compare this. Remember. Agora compare. Agora lembre-se, isso não acontece com os gentios. É Israel. Permita-me mostrar. Agora lembre-se, eu disse que é o chamado dos 144 mil. Está vendo?
Este tempo agora é quando a tribulação que é para fazer isso. E isso está contando o que acontece nessa tribulação. Now, let's turn to Exodus 10, 21, 23. Agora vamos abrir em Êxodo 10, 21 a 23. E observe aqui quando Êxodo é quando, naturalmente, Israel estava saindo, ia ser tirado. Êxodo, capítulo 10 e versículos 21, 23. Eu estava tão emocionado e clamando quando escrevia estas anotações que posso tê-las confundido uma vez ou outra. Muito bem, Êxodo 10, 21 a 23. Muito bem, vamos lá. 21 e 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e vieram trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Está vendo? Agora, não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Note, exatamente, agora venha cá. E o sol tornou-se negro como saco de silício. Veja, a mesma coisa. Estes eventos da natureza, que foi isso? O quê? Quando ocorre isso com a natureza, é Deus chamando Israel. Está vendo? Deus está chamando Israel a sair. Agora, sol negro como silício. Agora, Deus estava para libertar Israel lá. Muito bem, tirá-los da mão dos seus inimigos, que era o Egito naquele tempo. Agora, aqui, ele os está tirando da mão de Roma, onde tinham feito o seu pacto. A mesma coisa acontece. Essas são as pragas, o tempo quando essas pragas chamarão. Isso afligirá este grupo de gentios. Se tivéssemos tempo, eu poderia mostrar o que vai acontecer com essa igreja gentia. A Bíblia disse que o dragão, Satanás, estava irado, isto é, zangado, com a mulher, os judeus, Israel. E ele lançou água da sua boca, grande quantidade e multidões de pessoas que foram fazer guerra ao resto da semente da mulher. Apocalipse 13. Agora, veja aí, nós temos isso. E é aí quando Israel envia quero dizer, Roma envia seu exército atrás do resto da semente da mulher. Agora observe, a primeira vez, as mãos dos seus inimigos, quando ele os estava livrando, o sol tornou-se como saco, negro como saco. Agora, esta é a segunda vez, o final do período da tribulação. Agora, em Daniel 12, se tivéssemos tempo, poderíamos ler. Em Daniel, o 12, versículo 12, capítulo 12, melhor dizendo. Daniel disse: todo aquele que fosse achado escrito no livro seria livrado. Agora lembre-se, Daniel está agora falando deste período quando esta coisa há de acontecer, quando Israel há de ser livrado, quando é o fim da 70ª semana deles. E é quando eles hão de ser livrados. Agora veja, vamos a Daniel 12 aqui, só por um minuto. E naquele tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe, que se levantou pelos filhos do teu povo. Veja, esses são judeus. E haverá uma angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Agora compare exatamente o que Jesus disse, Mateus 24. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Veja o 6º selo, veja, a mesma coisa, um tempo de angústia. Note, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo, o teu povo, agora, nesta 70ª, última parte do 7º ano, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Os predestinados, veja, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, livrar-se-ão naquele tempo.
E muitos daqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão, e uns para a vida eterna, e outros para a vergonha eterna e desprezo. Agora, e então os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor dos firmamentos, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Isso, então, continuou dizendo a Daniel para fechar o livro, porque ele estaria repousando no que lhe coubesse até aquele tempo. Agora, veja, não faz diferença se você viver ou morrer, de uma forma ou de outra, você vai sair, está vendo? Não, isso, morrer, não é nada para o cristão. De qualquer modo, ele não morre, está vendo? Agora, Daniel 12 disse que todo aquele que fosse encontrado escrito no livro seria livrado. Aqui Deus está para livrar seu segundo filho, Israel, depois da tribulação. Veja, a segunda vez, Israel é seu filho. Você sabe disso? Israel é filho de Deus, de modo que ele vai livrá-lo aqui no período da tribulação, exatamente da maneira que fez no Egito. Agora, vamos parar aqui novamente e tomar mais uma coisa, assim, antes de trazermos a conclusão. Agora observe aqui, estes dois profetas, veja o que vão fazer agora. Do mesmo modo que Moisés e os demais fizeram lá. E foi-me dada uma cana, o versículo 3 do capítulo 11. E darei poder às minhas duas testemunhas para que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras. Lembre-se disso. E Zorobabel e outros mais haviam de reconstruir o templo. E os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes fazer mal, fogo sairá da sua boca. Lembre-se, da boca de Cristo vem a espada, a palavra, devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Agora, nós sabemos, o fogo, no capítulo 19, da vinda de Cristo, saía sua espada da sua boca, que era a palavra. Está certo? A palavra. Se você conseguir este material agora, para aquele selo amanhã à noite, veja, a palavra é a coisa com que Deus mata o seu inimigo. Está vendo? Agora veja aqui, quando estes profetas estiverem profetizando lá, eles, se alguém os maltratar, lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca. Fogo do Espírito Santo. A palavra é Deus. A palavra é fogo. A palavra é o Espírito. Está vendo? Sairá da boca deles. Veja Moisés, vejamos o que sai da sua boca. Eles, Israel, precisavam da maneira que estavam fazendo lá. Quero dizer, o Egito. Eles estavam maltratando esses judeus. Moisés, bem, não queriam deixá-los partir. Faraó não queria. Deus pôs as palavras na boca de Moisés. Veja, foram os pensamentos de Deus entrando no coração de Moisés. Ele vai agora expressá-los. Então torna-se a palavra. Estendeu a mão, disse, haja moscas, e eis que vieram moscas. Veja aqui, e se alguém lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca e devorará o seu inimigo. Está vendo? Aí está. Eles podem falar o que quiserem, e eis que acontece. Amém. E se alguém lhes fizer mal, importa que assim sejam mortos. Irmão, Deus entra cavalgando em cena aqui. Eles têm poder para fechar os céus, para que não chova nos dias da sua profecia. Elias, ele sabe como fazê-lo. Ele já fez antes. Amém. Moisés sabe como fazê-lo. Ele já fez antes. É por isso que foram reservados. Agora, amém. Eu poderia dizer algo muitíssimo bom nesse ponto, mas melhor guardá-lo até amanhã à noite, está vendo? Muito bem. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com pragas quantas vezes quiserem. Que é isto? O que pode trazer estas coisas exceto a palavra? Eles podem fazer com a natureza conforme queiram. Aqui está.
são eles os que causam este sexto selo. Eles tiram a cobertura e o abrem. É o poder de Deus para interromper a natureza. Veja, o sexto selo é uma interrupção completa da natureza. Entendem agora? Aí está o selo. Quem faz isso são os profetas do outro lado do arrebatamento. O poder de Deus, a palavra de Deus, eles simplesmente condenam a natureza. Eles podem enviar terremotos, transformar a lua em sangue, o sol para se pôr, ou qualquer outra coisa ao seu comando. Amém. Aí está. Aí está. Está vendo? Está vendo como os selos se abriram lá na era da igreja, como mostrou os mártires? E agora aqui estão estes dois profetas aqui de pé, com a palavra de Deus, para fazerem com a natureza qualquer coisa que queiram. E estremecem a terra. E isso mostra exatamente quem faz isso. São Moisés e Elias, porque lá está o ministério deles personificado novamente. São ambos os homens. Oh, my, do you see it now? See what the sixth seal is? Oh, que coisa! Vocês enxergam agora? Estão vendo o que é o sexto selo? São esses profetas. Agora notem, não deixem isso sufocá-los, mas observem quem abriu esse selo. Profetas. Estão vendo? Ufa, amém. Aí está. Oh, estamos vivendo no dia da águia, irmão. Cabeça erguida entre as nuvens. They open that sixth seal. They have power to do it. Eles abriram esse sexto selo. Eles têm poder para fazê-lo. Amém. Aí está o sexto selo abrindo-se. Está vendo? Agora, voltamos aqui e Jesus falou que isso aconteceria. Lá no Antigo Testamento, lá em Ezequiel, lá nos antigos profetas. Eles falaram que isso aconteceria. E aqui o sexto selo se abriu e dizem, bem, é uma coisa misteriosa. O que causou isto? Aqui está o segredo, os profetas, porque a Bíblia disse que sim, aqui. Eles podem abrir todas as vezes que eles podem fazer qualquer coisa que queiram com a natureza. E fazem a mesma coisa que fizeram. Amém. Porque sabem como se faz. Amém. Glória. Quando vi isso, me levantei da cadeira e comecei a andar para lá e para cá. Pensei, Senhor, como te agradeço, Pai Celestial. Aí está, é isso. Eles abriram esse sexto selo. Amém. Observe-os. Se alguém lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca. A palavra. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Veja, fogo saía da sua boca. Agora note, em Apocalipse 19, vemos a mesma coisa. E uma grande espada sai da sua boca. Palavra, está vendo? A vinda de Cristo. Ele matou os seus inimigos com ela. Está certo? Agora, ele está a caminho. Observe-o agora. Muito bem. Estas têm poder para fechar os céus, para que não chova nos dias da sua profecia. Ora, isso é interromper a natureza. Agora, por quanto tempo fechou os céus este homem, Elias? Aí está, exatamente. Quanto tempo é a 70ª de Daniel, a última parte das 70 semanas? Aí está, exatamente. O que fez Moisés? Ele transformou as águas em sangue. Ele fez todos estes tipos de milagres. Exatamente o que está predito aqui sobre este sexto selo. E aqui estão eles, em Apocalipse 11, fazendo exatamente a mesma coisa. Amém. Aí estão 3 diferentes lugares nas Escrituras, aí mesmo, que fazem a coisa estar perfeitamente em harmonia. Essa é a abertura do sexto selo. Está bem aí. Amém. Glória. Agora note, estas têm poder para fechar os céus nos dias da sua profecia, para que não chova, e poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com pragas quantas vezes quiserem. Oh, que coisa! Aí está. Agora, vire aqui para as pragas. Veja, toda a natureza é interrompida nesta sexta praga, ou no sexto selo aberto. Exatamente isso o que aconteceu. Agora veja, aqui Deus está para livrar seu filho Israel da tribulação,
Da mesma maneira que ele fez lá. Ele enviou Moisés lá, ele livrou Israel. Está certo? E ele fez exatamente essas mesmas coisas. Ele enviou Elias a Acabe e 7.000 saíram. Está certo? Ele os envia de volta aqui no tempo da tribulação. E chama os 144.000. Agora vejam, nota-se entre Apocalipse, ou entre o capítulo 6, ou a sexta praga, selo, perdoe-me, o sexto selo e o sétimo selo. O capítulo 7 de Apocalipse, matematicamente, foi colocado certo. Do mesmo modo que os Estados Unidos são número 13. Começaram com 13 estados, 13 estrelas na bandeira, 13 colônias, 13 listras. Tudo é 13, 13. E aparece bem aqui no capítulo 13 de Apocalipse. Isso mesmo, é 13 e uma mulher. Agora, quando ele estava para livrar seu filho unigênito, e era seu unigênito, Jacó é seu filho, mas este é seu filho unigênito. Mateus 27, vejamos o que ele fez ali. Mateus, capítulo 27. Agora lembre-se, seu filho tinha sido espancado e tinha sido afligido, e tinham zombado dele. E ele estava agora pendurado na cruz às 3 horas da tarde de sexta-feira santa. Estava por acontecer. Mateus, capítulo 27 de Mateus, e o versículo 45, creio que é. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Agora, note exatamente o que ele fez aqui atrás agora quanto a isto. Está vendo? E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Escuridão, trevas, Egito, escuridão, trevas. Deus, livrando Jesus na cruz, pouco antes de levantá-lo na ressurreição. Primeiro, trevas, o sol se pôs no meio do dia e as estrelas não queriam brilhar. Dali a 2 dias ele ia ressuscitá-lo com poderoso triunfo. Depois que o sol, a lua e as estrelas e tudo mais no Egito, todas estas coisas aconteceram, ele livrou Israel, levando-o para a terra prometida. Aqui está, no período da tribulação, e aqui se encontram esses profetas que têm controle da palavra que Deus lhes dá. Eles somente podem falar à medida que Deus lhes dá a palavra. Agora, eles não são deuses. Eles são temporariamente, de forma amadora, eles são, porque Jesus disse que eram. Disse, vós chamais deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Todavia, veja, são a esses que Deus traz a palavra. E quando ele a fala, acontece simplesmente isso. E aqui está ele com uma comissão de Deus para ferir a terra, o que quer que queira. Oh, que coisa! Parar os céus! E ele para, o que é? Ele está para tirar os 144.000 para a redenção, o livro da redenção. E isso é sob o selo da redenção, no sexto selo. É isto, meu estimado amigo. Este é aquele sexto selo que foi tão misterioso. Tomemos somente, nós temos mais 10 minutos. Tomemos só um pouquinho, veja. Tenho cerca de 2 ou 3 páginas. Bem, pode-se simplesmente ver aqui, acho que há aproximadamente, acho que ainda me sobraram umas 15 páginas que eu poderia incluir. Oh, há tanta coisa a respeito. Ora, pode-se simplesmente continuar indo de um ponto para outro, mas receio confundi-los se falar de muita coisa. E não consigo enfocar o assunto como deveria. Tomemos isto em Isaías. Isaías, o profeta, viu este sexto selo abrir-se e falou dele, se isto é importante ou não. Está vendo? Bem, a coisa toda, o plano inteiro da redenção encontra-se sob esse selo, o livro inteiro. Agora lembre-se, vimos que Jesus o viu. Está certo? Está vendo? Jesus o viu. E agora nós encontramos outros que o viram. Nós o encontramos tipificado em Jacó. Nós o encontramos tipificado no Egito. Nós o encontramos tipificado na cruz. Agora retornemos a Isaías. Tenho mais uma porção de profetas anotados aqui também.
Vamos somente, gosto disso de Isaías. Retornemos aqui a Isaías, capítulo 13 de Isaías. Eu gosto. Isaías é a Bíblia completa em si, você sabe. Sabia disso? Veja, Isaías começa com a criação. No meio do livro, ele fala de João. No final, fala do milênio. E há 66 livros na Bíblia e 66 capítulos em Isaías. É uma enciclopédia completa em si. Note, capítulo 13 agora de Isaías. Comecemos aqui no versículo 6. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Observe este sexto selo abrindo-se aqui agora. Bem, aqui atrás, 713 anos antes de Cristo vir. E ele já veio há 2000 anos. Isso seria cerca de 2.700 anos atrás. Isaías viu este selo projetado ali. Muito bem. Pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. Que disse Jesus? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará então. E homens desmaiarão de terror, o mar bramindo. Veja, os homens desfalecerão. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores de ais e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo. O seu rosto será opróbrio. Note isto aqui. Ó. O rosto deles um opróbrio. Temos de chegar a isso só um minuto. Vou segurar isso. Veja. Behold, the day of the Lord cometh cruel. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. A terra é ela toda dela. Veja. Note, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer as suas luzes. E visitarei sobre o mundo a maldade e a iniquidade e a impiedade da sua iniquidade. E farei cessar eu não sei soletrar isso. Não consigo pronunciar, veja. Dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Veja ali, exatamente. Isaías viu a mesma coisa da qual Jesus falou. Isso, o sétimo selo revela. Quando ele estiver limpando a terra com tribulação, esse é o período da tribulação. Este sexto